Paz seja convosco, pastora Alexandra, com mais uma mensagem nesse dia para você, direto do coração do Senhor para o nosso. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos neste canal, que Deus continue te usando para ser o mensageiro dessa palavra como missionário, pois Deus ele tem prazer e ele fala a respeito na palavra dos missionários que se levantam nestas últimas horas, porque Jesus está voltando, amados, e nós precisamos pregar esse evangelho para que almas venham se render aos pés do Senhor a cada dia, venham entender o propósito da morte e ressurreição de Jesus, venham entender o propósito de Deus nas suas vidas. Amados, neste dia eu quero deixar uma mensagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14, que fala a respeito da cura da sogra de Pedro. Enquanto você procura, enquanto você pega a sua Bíblia, enquanto você está abrindo ela para nos acompanhar na leitura, eu quero convidar o editor para colocar a vinheta aí, em nome de Jesus. Amados, eu creio que você já encontrou o que está escrito lá em Mateus, capítulo 8, versículo 14 em diante. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, em reverência à palavra do Senhor, me acompanhe na leitura. Diz assim: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e se levantou e o serviu, e serviu-os. Amém? A palavra do Senhor até aí. Queridos, o Senhor, ele se levanta para começar o seu ministério sobre a terra, e ele começa a trabalhar com algumas pessoas que ele convida ao redor da sua caminhada. E uma das pessoas é o apóstolo Pedro. Em uma dessas idas e vindas de Jesus, ele o convida para entrar na sua casa, porque ele sabia que na sua casa havia uma pessoa muito querida dele, passando por um problema físico. O apóstolo Pedro, naquele tempo, ele foi um canal de Deus na vida da sua sogra. A palavra do Senhor nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ela não fala a respeito da esposa de Pedro, mas ela fala a respeito da sogra dele. E nós entendemos, tantas pessoas que já estudaram, que provavelmente Pedro ele vinha ser uma pessoa viúva já. E Pedro, sendo um pescador, quando Jesus o encontrou, ele tinha a sua casa, ele tinha a sua família, ele tinha com certeza filhos ou filha, e ele tinha uma sogra. E essa sogra, amados, com certeza era alguém muito querido do apóstolo Pedro. A palavra do Senhor nos mostra que ela já mantinha uma fé em Deus, ela tinha uma fé em Deus. E ela manifestava essa fé para a sua família. Nos tempos antigos, as pessoas mais velhas eram que ensinavam os mais crianças a palavra de Deus, a doutrina da fé. Isso era uma instrução vinda desde Moisés, quando o Senhor fala a respeito da palavra a Moisés, que as gerações iam ter ciência dos feitos de Deus, pelo que os mais velhos iriam contar. Então, a sogra de Pedro era uma mulher de fé, era uma mulher que estava ali ouvindo o que os seus pais haviam dito e repassando para a sua geração. Mas chegou um dia que essa mulher de fé adoeceu. Ela adoeceu e a palavra do Senhor diz que era uma forte febre
que ela estava sentindo, e essa febre levou com certeza essa mulher, que não tem o nome, mas é identificada na Bíblia como sogra do apóstolo Pedro. Ela vai com certeza para o leito, para a cama, porque ela não consegue estar com febre fazendo alguma coisa ou servindo alguém naquele lugar. E Pedro, sabendo disso, chegou ao seu conhecimento e, caminhando com Jesus, ele convida Jesus a ir para a sua casa, ele convida Jesus a estar na sua casa. E quando Jesus chega, ele recebe a notícia de que a sogra de Pedro está ali com febre. Amados, na Bíblia não manifesta a fé dela quando ela enxerga Jesus. Não manifesta a fé que a família tem em Jesus em operar um milagre. Eu quero te contar isso de acordo com aquilo que a gente tem lido, de acordo com aquilo que nós estamos meditando nesse momento e que nos leva a entender o que a palavra do Senhor tem para nós. Quando nós lemos essa passagem bíblica que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 14, e também se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 29, se encontra também no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 38, fala que quem manifesta a fé em Jesus não é a sogra de Pedro, é a família de Pedro. É Pedro, através de Pedro, que Jesus chega naquela casa. E quando Jesus chega na casa, que ele toma ciência do problema dela, ele toma ciência da doença que ela está passando, Jesus ele faz algo por ela que a deixa totalmente curada. A palavra do Senhor diz que Jesus, vendo, ele faz um simples toque na mão dela. E a palavra do Senhor diz que a febre vai embora. E a febre saiu, a febre deixou, a febre foi embora. E quando isso acontece, a palavra do Senhor diz que ela se levanta e começa a servir eles. Existem, amados, muitos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da própria igreja, que podem estar sofrendo com algum tipo de enfermidade, com algum tipo de doença. Essas doenças podem ser físicas, emocionais ou até mesmo doenças da mente, do seu próprio psicológico, que não consegue fazer nada dentro da casa do Senhor, não consegue servir a Deus com alegria, que não conseguem fazer nada dentro de casa porque estão enfermos. Uma pessoa enferma, amados, ela perde o ânimo, perde a vontade de viver, não tem vontade de comer, não tem vontade de se levantar, se sente totalmente fraca, tem medo de cair quando se levanta porque está enferma. Perde até a vontade de se arrumar, o ânimo dela desaparece. Por quê? Porque está enferma. E quando nós lemos essa passagem bíblica, nós percebemos claramente que uma pessoa enferma, amados, ela não tem condições, muitas das vezes, de buscar a saúde dela em Deus. Ela é levada, ela não consegue andar pelas próprias pernas. Até mesmo alguém para procurar ajuda física, para ir a um hospital, muitas das vezes elas não vão por conta própria. São poucas as pessoas que têm essa força dentro de si e começam a pensar, não, preciso me cuidar, preciso ver alguma coisa acontecendo, está fugindo do normal, do comum. Mas muitas pessoas, elas chegam até um hospital porque foram levadas por outras pessoas. O que eu quero dizer para você com essa mensagem? Existem pessoas que podem estar sofrendo com algum tipo de mal
que não tem condições, amados, de chegar até Deus, que não tem condições de buscar a saúde em Deus, não tem condições de se aproximar do Senhor. E você que se diz curado, você que se diz sarado, que tem a oportunidade de ter um relacionamento mais profundo com Deus, de ter uma conversa através da oração mais profunda com Deus, você pode ser o responsável para pegar essa pessoa e levar até o Senhor, ou de pegar o Senhor e levar até essa pessoa. De alguma forma, queridos, para que essa pessoa ela venha alcançar o favor de Deus na vida dela, sendo que ela sozinha por si muitas das vezes não consegue, é frágil, se sente desconfortável para se levantar, até mesmo para pedir ajuda. E você que carrega o Senhor na tua vida, eu quero te dizer que você é uma das pessoas responsáveis de fazer com que essa pessoa tenha um encontro real com Deus, tenha um encontro real com Jesus. E meu amado, não é difícil, assim como Pedro convidou Jesus para entrar na casa, você deve ser o canal para chamar Jesus e entrar na casa dessa pessoa que está passando por dificuldade física e mental. Convide Jesus, diga: Senhor, eu preciso de você dentro desse lar. Eu preciso de você na vida de alguém que está sofrendo. Eu preciso que o Senhor entre com provisão, com providência, com cura na vida dessa pessoa. Meu amado, meu querido irmão, quando Jesus entra na casa, milagre acontece. Quando Jesus entra, ele faz algo acontecer de forma extraordinária na vida da sogra de Pedro. Assim como ele pode fazer dentro da casa que você levar, assim como ele pode fazer algo extraordinário para alguém que você trouxer para Jesus. Olha, Jesus, com uma simples ação, ele fez com que a febre desaparecesse da vida da sogra de Pedro. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque Jesus é poderoso para repreender todo e qualquer mal, seja de quem for, basta a pessoa ter fé. Naquele momento, a sogra de Pedro ela estava totalmente vulnerável ao contra-ataque do inimigo. Ela não conseguia ter nela fé sozinha. Foi necessário a família manifestar a fé para que algo acontecesse na vida dela. E a família fez o papel dela. Eu convido você a ter esse papel a cumprir dentro da tua casa, na vida de um amigo, na vida do teu familiar. Não permita que os problemas, doença, ganhem espaço ou proporções maiores na ausência de Deus dentro desse lar, amados. Não permita que a ausência de Deus dentro desse lar venha trazer uma lacuna tão grande a ponto de você não conseguir mais ajustar. Chame Deus para dentro da casa. Chame Deus para tocar na vida dessa pessoa. Chame, porque Ele vem. A palavra do Senhor nos fala isso, que quando há um clamor sincero, quando há um grito pedindo socorro, quando alguém bate na porta, o Senhor abre a porta, o Senhor faz com que ele seja encontrado quando tem pessoas que o procuram, e Ele faz com que o pedido que foi feito de coração, ele seja atendido. Meu amado e meu querido irmão, não perca mais tempo buscando solução para esse problema no lugar errado. Não perca tempo pensando que a situação que você está vivendo não tem mais jeito, ou a febre vai te consumir dia a dia e vai maltratar cada vez mais. Existe febre, amados, que acabam torcendo os ossos, acabam torcendo os músculos, traz uma dor terrível para o corpo, enquanto ela não for expulsa. O corpo ele não volta ao normal,
ele não é a mesma coisa. Mas Jesus entra com uma providência direto na vida dessa mulher e ele simplesmente toca. E quando Jesus toca, amado, não há mal que resista, não há poder que resista ao toque do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz no livro de Isaías, capítulo 53, que Jesus tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava todo sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E a palavra do Senhor nos convida a fazer essa ligação entre Jesus e o inferno, entre Jesus e a casa. E se você é responsável por carregar a mensagem de Cristo dentro de você, seja esse canal na vida de alguém. Não deixe essa pessoa sofrer demais sem receber a palavra, sem receber a cura divina, sem receber algo que é tão maravilhoso da parte de Deus e que é para todos nós, amados. Não é para nós nos vangloriar, é para nós glorificarmos a Deus pela excelência do seu poder e porque Ele nos escolhe para que possamos ser abençoados. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus faz esse milagre acontecer na vida desta mulher, algo extraordinário começa a acontecer. Você pode me perguntar, mas o que, pastora? A palavra do Senhor diz que ela se levanta e começa a servir, tanto a Cristo como as pessoas que estavam ao seu redor. Eu quero te dizer que Jesus, ele quer curar a alma de muitas pessoas, tanto as que não estão dentro da casa do Senhor, como aquelas que estão. Deus, ele quer curar muitas vidas fisicamente, para que elas tenham disposição para servir a Deus naquilo que elas têm, com aquilo que elas têm. Porque se elas estiverem doentes, elas não têm disposição nenhuma para fazer alguma coisa para servir a Deus. Mas elas curadas, com gratidão, se aproximam do Senhor e fazem algo extraordinário para agradar o nosso Deus. Porque tudo que nós fazemos para a casa do Senhor, amados, não é para agradar o homem, mas sim para agradar a Deus. Deus, ele quer ver seu povo servindo naquilo que ele pode, mas fazendo conforme está na palavra do Senhor. Não existe, amado, coisa demasiadamente grande que Deus coloque sobre a nossa responsabilidade que nós não venhamos fazer. Deus, ele coloca, a palavra do Senhor diz que ele nos dá essa missão conforme o seu Filho ordenado através do Espírito Santo. Se você tiver talento para fazer, por exemplo, a pregação do Evangelho, Deus, ele não vai te chamar para cantar. Se você tiver talento para dança, Deus, ele não vai te chamar para pregar. Deus, ele dá a cada um conforme a capacidade que ele tem para desenvolver o seu talento. Então, amados, se Deus, ele está querendo manifestar esse poder na tua vida, não fique preso, não se esconda, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor está aqui para nos curar, para nos transformar, para dar aquilo que é necessário para que possamos nos levantar e começar a servir ao Senhor com alegria. Deus, ele quer que seja assim. Muitas das vezes, amados, queremos servir ao Senhor do nosso modo, da nossa forma, do nosso jeito. Mas até para servir ao Senhor tem que ser do jeito que Ele quer e não do jeito que nós queremos. Tem que ser da forma dele e não da forma que nós queremos. E você quer descobrir qual é o jeito que agrada a Deus, de fazer as coisas que agradam a Deus? Em outro dia, com outra mensagem, eu vou esclarecer isso para você. Nem tudo, amados, que nós fazemos, que pensamos que está agradando a Deus, agrada de fato. Nem tudo. Mas eu tenho certeza que quando você apresenta diante do Senhor o que você quer fazer para agradar a Ele com aquilo que você tem,
Ele vai receber de todo o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe, que você venha ficar com essa palavra nesse dia. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e compartilhar essa mensagem com alguém. Amados, Deus, Ele tem muito mais para você do que você possa imaginar, porque Deus é contigo por onde você for. Fique com essa palavra e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?